dia. A gente vem numa sequência aí de estudar as operações com soluções, né? Vimos diluição, mistura de mesmo soluto, mistura de solutos diferentes que não reagem entre si. E a nossa próxima matéria, então, são misturas de solutos diferentes que reagem entre si. Qual que é o problema disso? Aí a gente vai ter que abrir um parênteses aqui para fazer uma pequena revisão sobre estequiometria e principalmente sobre o caso especial de estequiometria, que é excesso limitante. Então, se vocês entenderem relembrarem estequiometria e entenderem o excesso limitante, a próxima matéria vai ser fácil. Agora, sem esses dois conceitos, uma matéria que pode ser simples acaba ficando muito difícil, porque depende desse conhecimento prévio. Tá? Então, vamos abrir esse parênteses aqui. Pode parecer que a gente está perdendo tempo, mas na verdade a gente está ganhando tempo, né? Porque não adianta nada a gente seguir a matéria, sendo que vai ficar essa lacuna aí no meio, tá? Outro motivo da gente estar fazendo essa revisão, estequiometria geralmente é uma matéria que as pessoas acham muito difíceis, é muito difícil fazer os cálculos, montar a regra de 3, então é bom a gente dar uma olhadinha nisso de novo, tá? Não sei se vocês se recordam, mas ano passado, quando a gente estudou essa matéria, eu falei com vocês que a estequiometria era parecida com uma receita que a gente usa, sei lá, vou pegar alguma coisa que para dar certo, né, na culinária precisa ser muito certinho, um bolo, né? Você tem a receita ali do bolo, se você erra, coloca a mais ou a menos de um ingrediente, o bolo pode ficar solado ou pode crescer muito, pode não ficar fofo, né? Precisa seguir ali à risca a receita. Coloquei aqui a única receita que sei na minha vida, né? E não vou engordar sozinha na quarentena, vocês vão engordar tudo comigo, que com certeza vai ficar todo mundo com vontade de fazer brigadeiro depois disso daqui, né? Mas para fazer um brigadeiro delicioso, a gente precisa usar uma lata de leite condensado, 5 colheres de Nescau e uma colher de margarina. E vamos supor que dê para fazer 30 brigadeiros enroladinhos com essa receita, com essa proporção de ingredientes. Aí, como a gente está em quarentena, né, ansiedade, a gente quer comer muito mais do que 30 brigadeiros, vamos supor que a gente queira fazer 90 brigadeiros. A gente teria, então, que usar qual proporção de ingredientes? 3 latas de leite condensado, 15 colheres de Nescau e 3 colheres de quali, de margarina. Né? Podem rir da minha receita, mas é a receita que eu uso, tá, gente? Um monte de gente já me falou que isso aí tá errado, mas é o que temos para hoje. Então, a gente tem que manter razão e proporção, né? Agora, tô morrendo de vontade de comer um brigadeiro, mas tô de dieta, né? Vou fazer só 15. Vou fazer metade da receita. Então, eu vou usar meia lata de leite condensado, 2 colheres e meia de Nescau e meia colher de quali, né? Então, quando a gente olha assim, a estequiometria passa a fazer sentido. Qual que vai ser a diferença? Aqui a nossa receita não vai ser para fazer brigadeiro ou um bolo, né? Vai ser para produzir, por reação química, alguma substância de interesse, né? Mas a ideia é basicamente a mesma. Então, só para relembrar, a gente trabalhava ano passado com 4 grandezas: mol, massa, entidades e volume. Coloquei entidades aí entre aspas, porque a entidade pode representar várias coisas, né? A constante de Avogadro permite a gente calcular várias coisas na química, como quantidade de átomos, moléculas, íons, de subpartículas atômicas, como prótons, elétrons, nêutrons, né? Então, se a gente quiser fazer o cálculo com qualquer uma dessas grandezas, são essas constantes que a gente vai utilizar. Então, ao invés dos nossos ingredientes virem em xícara, colher de sopa, colher de café, colher de chá, sei lá, mas o que tem na cozinha, né? Sei lá, 2 dedos, a louca. A gente vai usar as grandezas em mol, massa, entidades e volume, né? Seriam as nossas unidades de medida, ok? Se a pergunta estiver em mol,
Como que a gente monta a primeira linha da nossa regra de 3, né? Como monta a receita da nossa regra de 3? Mol vai ser representado numa equação química pelo coeficiente estequiométrico, que é o número do balanceamento. Já massa, para a gente fazer a primeira linha, né, para determinar a receita dessa reação química, em relação à massa, a gente precisa tirar a massa molar, que é a massa da tabela. Entidades, como a gente já disse, é representado pela constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. E o volume, que é representado pelo volume molar, que na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, vale 0 graus Celsius e 1 atm, com 22,4 litros. Então, você vai ler o enunciado e vai ver de qual grandeza a gente está trabalhando naquele momento. E aí você vai saber como monta a primeira linha relacionando isso às grandezas. Então, a gente tem aqui um passo a passo para conseguir montar a estequiometria. Escrever a reação, né, pode ser que o exercício dê ou não. Fazer o balanceamento é a parte mais importante, já que o número do balanceamento é o coeficiente estequiométrico que representa a quantidade de mols, a equação tem que estar sempre balanceada. Duas dicas aqui que são bobas, mas que ajudam muito a gente a fazer a estequiometria é ignorar os compostos que não estão sendo citados e selecionar as grandezas utilizadas. Então, a gente sabe que numa regra de 3 a gente tem duas colunas. Nessa reação aqui de baixo que eu tenho o N2, o H2 e o NH3, eu tenho 3 compostos. Então, eu vou ter que ignorar um para usar 2. Né? Então, eu posso fazer uma regra de 3 entre o N2 e o H2, ou entre o H2 e o NH3. Né? Sempre alguém vai sobrar. Se eu tivesse, por exemplo, uma reação com 5 compostos, eu ia ter que ignorar 3 para usar 2. Né? Então, como uma regra de 3 simples só tem 2 colunas, algumas coisas vão ter que sobrar. Né? Então, sempre seleciona aquilo que te interessa e deixa de fora o resto, não se preocupa com o resto. E selecionar as grandezas utilizadas. A pergunta é sobre mol, é sobre massa, sobre volume, né? Para a gente saber como que vai montar a primeira linha. Aí, para montar a regra de 3, o passo 5. Monte a primeira linha da regra de 3 com os dados conhecidos. Que dados conhecidos são esses, gente? Os dados que a gente já viu aqui nas grandezas, né? E a segunda linha vai ser montada com a regra de 3. A segunda linha da regra de 3 vai ser montada com o dado que o problema deu e o x. Tá? Então, basicamente, aqui você tem 4 espaços, né, na regra de 3 para você posicionar o X e mais 3 informações. O seu trabalho aqui na estequiometria é colocar os números certos e preencher essa regra de 3 de uma forma correta. Né? Nessa reação aqui, que é a síntese da amônia, já está balanceada. O que esses números aqui querem dizer para mim? Querem dizer que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Então, se eu quisesse fazer a receita usando mol, eu poderia fazer desse jeito. 28 gramas de N2 reagem com 6 gramas de H2, formando 34 gramas de NH3. Da onde que saíram esses valores, gente? Se você olha na tabela periódica, o nitrogênio vale 14 vezes 2, 28. O hidrogênio vale 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. O nitrogênio vale 14, cada hidrogênio vale 1. Então, a amônia, que é NH3, 1 nitrogênio e 3 hidrogênios, vai dar 17 vezes 2, 34. 28, misturar 28 gramas de N2 com 6 gramas de H2 dá para a gente 34 gramas de NH3. É a nossa receita, né, que vai conseguir formar o NH3 no lugar do brigadeiro. Em relação a moléculas, molécula é uma entidade, então a gente usa o 6 vezes 10 elevado a 23. Como aqui eu só tenho 1 mol, né, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 23 mesmo. Em relação ao H2, eu tenho 3 na frente, então 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 vai ficar 18. Em relação ao NH3, que tem coeficiente estequiométrico 2, vai ficar 12 vezes 10 elevado a 23. Então, o número de mols ele vem sempre fazendo essa multiplicação.
A mesma coisa se a gente quiser saber sobre o volume. O volume é 22,4 litros. Como aqui na frente do H2 tem 3, vai ficar 3 vezes 22,4. E em relação ao NH3, a gente vai conseguir formar só 44,8, que é o dobro, né? 22,4 vezes o 2 que está na frente. Então, tudo se resume a você formar a regra de 3 correta. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente conseguir relembrar como a gente fazia no passado, né? Já tem ali a reação balanceada, né, para a gente. Essa informação é a primeira que a gente tem que buscar, se já tem a equação e se ela já está balanceada, né? São duas coisas muito importantes. Aí ele pergunta assim: quantos mols de ácido clorídrico, HCl, são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? Então, eu quero saber alguma coisa sobre o HCl e eu tenho dados sobre o NaCl. Eu não tenho nada sobre o NaOH e a água, e eu nem quero saber nada sobre eles. Então, a gente simplesmente ignora. Tá? Agora, sobre as grandezas. Em relação ao HCl, eu quero saber o número de mols. Em relação ao cloreto de sódio, eu tenho massa. Então, para o HCl, eu vou montar a primeira linha para número de mols, e para o NaCl, eu vou montar a primeira linha para massa. Para mol, a primeira linha é montada com o coeficiente estequiométrico, com o número do balanceamento. Como na frente do HCl não tem nada, é 1. Para o NaCl, a gente vai ter que montar a massa da tabela, 23 mais 35,5, 58,5. Então, dados conhecidos, né? Tirei isso daqui do número do balanceamento e isso daqui eu tirei da tabela periódica. Segunda linha da regra de 3. O dado que o problema deu e o X. Ele deu para a gente 23,4 gramas de NaCl, vai ficar aqui na coluna do NaCl, e quantos mols seriam necessários? X. Né? Nesse, calcular a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Então, aqui a gente tem uma estequiometria do tipo massa-massa, porque ele me pede massa do CuO e ele me dá a massa do cobre metálico. Né? Então, como em momento nenhum eu quero saber alguma coisa sobre o O2 e eu também nem tenho nada sobre ele, eu ignoro. Como já está balanceada, né, eu tenho 2 mols de Cu para 2 mols de CuO. Esse 2 aqui é muito importante porque eu tenho que usar ele para multiplicar a massa. Então, eu vou ter 2 vezes a massa do cobre, massa da tabela, está para 2 vezes a massa do cobre mais a massa do oxigênio, que é a fórmula do CuO. Na segunda linha, eu coloco o dado que o problema deu e o X. Então, como aqui a gente tinha a mesma grandeza para os dois, massa e massa, a primeira linha ia ser formada com massa da tabela. Né? Uma coisa boa, gente, esse 2 poderia cortar com esse 2, né, como montou aqui na equação, então sempre tentem simplificar na hora de fazer o cálculo. Calcular o volume de gás carbônico obtido nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, por calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então, a gente vai usar o carbonato de cálcio, CaCO3, e quer saber o volume de CO2. Então, o CaO não interessa para a gente. A grandeza em relação ao CaCO3 vai ser a massa. E em relação ao CO2, ele está querendo saber o volume. Para a massa... Eita, voltei. A massa, a gente monta com a massa da tabela. Então, fazendo 40 do cálcio mais 12 do carbono, 3 vezes 16 dá 48. Somando isso tudo, dá 100. Quando eu estou falando sobre volume, eu monto a primeira linha com 22,4. Então, eu vou colocar na segunda linha o dado que o problema me deu e o X. Então, 200 estará para X. Tá vendo que aqui a gente nem precisa fazer conta também, né? De 100 para 200, multiplicou por 2. A resposta, então, aqui também vai ter que ser 22,4 vezes 2, 44,8. Quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro? Então,
Em relação ao carbono, eu tenho 4,8 gramas. Eu tenho um dado de massa. Eu quero saber quantas moléculas de gás carbônico vão ser formadas. Então, o O2 não adianta a gente tentar levar em consideração, porque a gente não quer saber nada sobre ele, nem tem dados sobre ele. Ignora o O2. Em relação ao carbono, eu tenho massa. Em relação ao CO2, eu quero descobrir moléculas, que é uma entidade. Então, primeira linha para a massa do carbono é a massa da tabela, 12. Primeira linha para calcular moléculas de CO2, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Na segunda linha, coloco o dado que o problema deu e o X. E agora é vocês pegarem a lista de exercícios e fazer 500 exercícios desse para relembrar como que faz. Tá bom, galera? Um vídeo bem simples, só para dar uma refrescada aí na memória, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo de excesso limitante.